E aí, beleza, pessoal? E aí, se vocês têm dúvidas sobre tabela periódica, então vem comigo depois da vinheta. Oi, meu nome é professor Kleber Julian, sou professor de Química e estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre a tabela periódica. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês dessem um likezinho aí, certo? Se inscrevesse no nosso canal, que isso é importante, certo? Você se inscreve, dá o like, lembre-se, dá o like e não cai o dedo, né? Então vamos começar a nossa aula. Então vamos lá, nós iremos começar aqui falando sobre a nossa tabela periódica dos elementos. A minha tabela periódica, eu tenho que observar dois grandes nomes, certo? Mendeleev e Moseley. São dois químicos muito importantes para a química, mas tem uma diferença entre os dois, certo? Mendeleev, ele organizou a tabela periódica de uma forma em ordem crescente de massa atômica. Já o meu amigo Moseley, ele organizou a tabela periódica do modo de ordem crescente de número atômico. Então, as principais diferenças entre Moseley e Mendeleev é que Mendeleev ele organizou a tabela periódica de massa atômica, modelo de massa atômica, e Moseley de ordem crescente de número atômico. Então vamos lá, nosso camarada aqui, Mendeleev, certo? Então Mendeleev, ele organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, sempre lembrando, certo? E ele foi bastante interessante, porque ele conseguiu fazer uma previsão de propriedades dos elementos desconhecidos, ou seja, ele deixou a tabela dele com alguns buracos. E nesses buracos, ele já previa a descoberta de outros elementos químicos. Então ele já lhe deixou já lá a posição para eles, certo? Então ele é considerado o nosso criador da tabela periódica, ou seja, foi ele que criou a tabela periódica, ele que fez a nossa primeira organização da tabela periódica. Então, observando aqui essa primeira organização dele, eu tenho aqui um elemento químico aqui, ó, que ele já deixou aqui um espaço e ele considerou aqui ECA-alumínio, né? Ele deu o nome de ECA-alumínio, seria já deixou espaço aqui com a massa de 68. Então, quando alguém descobrisse o elemento químico de massa 68, já iria colocar ele nessa posiçãozinha aqui, 68, certo? Então tem aqui, ó, o cobre 63, o zinco 65 e já deixou aqui mais duas posições aqui, ó. O grupo 3 seria o 68 e o grupo 4 seria 72, só que ele não sabia qual seria esse elemento químico. Então ele já deixou já o espaçozinho para esses elementos químicos, certo, pessoal? Então vamos lá. Então ele fez uma previsão, certo, de algumas propriedades desse ECA-alumínio. Então olha só aqui. Considerando uma massa atômica de 68, e nós descobrimos que esse elemento químico, que fica logo abaixo do alumínio, hoje é o galho. Então, se vocês forem comparar a massa atômica que ele sugeriu com a massa real, é bastante próxima, né? 68 e aqui é 69,7. A densidade aqui, ó, 5,9 e 5,91, ou seja, a densidade bem próxima uma das outras, né? Ponto de fusão também baixo. E ele fez uma previsão aqui do óxido, né? Seria o EA2O3, né? E do galho já é GA2O3. Então ele já fez uma previsãozinha de como seria o óxido desse elemento químico, ou seja, idêntico, né? Então o camarada merece todo o seu respeito, né? Então, vamos lá, o nosso camarada aqui, Moseley.
Então, o que foi que ele fez? Ele organizou em ordem crescente de números atômicos, certo? Ele, para descobrir esses números atômicos, ele fez o uso de raio-x na determinação desses números, né? Então, fez lá umas experiências com raio-x e encontrou os números atômicos desses elementos. Então, com isso, ele conseguiu resolver algumas inconsistências da tabela de Mendeleev, né? Ou seja, ele conseguiu, porque tem alguns átomos que são isóbaros, ou seja, possuem o mesmo número de massas, então isso, na tabela periódica, iria ter algum problema. Só que com o número atômico ele é individual, cada elemento químico tem o seu número atômico, então cada elemento químico teria a sua posição lá na organização da tabela periódica. Então aqui está um resumozinho da sua tabela periódica, né? Aqui na terceira linha aqui eu posso observar o número atômico do sódio 11, do magnésio 12, alumínio 13, silício 14, ou seja, 11, 12, 13, 14 em ordem crescente de número atômico, né? Aqui na quarta linha aqui eu tenho já o potássio 19, 20, 21, 22, ou seja, eu tenho uma sequência por ordem de número atômico, né? Então, como seria essa minha organização da tabela periódica, né? Essa organização da tabela periódica, eu tenho que observar alguns pontos muito interessantes, né? Quais são eles, né? Quais são esses pontos interessantes aqui na minha organização da tabela periódica? Então, ela está organizada em 7 linhas, ou seja, as linhas estão na horizontal, então são 7 linhas, que também são chamadas de períodos ou camadas, certo? E 18 colunas. Essas colunas são chamadas de famílias ou grupos, né? Famílias ou grupos. Nós temos aqui 18, né? E ela também está organizada, como repetindo mais uma vez, em ordem crescente de número atômico, certo? Depois do 11 eu tenho 12, 13, 14 e assim sucessivamente, né? Então, ordem crescente de número atômico, 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 18 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5 até chegar lá na 18. Então, vamos lá. As linhas, elas são linhas horizontais, né? E esses elementos com o mesmo número de níveis energéticos na eletrosfera. Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo de cálcio, que o número atômico dele é 20, significa que ele tem 20 elétrons, certo? E quando eu vou fazer, quando eu for fazer essa minha distribuição eletrônica, eu vou encontrar aqui que ele se encontra aqui, ó, a última camada dele tem 2 elétronzinhos lá no 4s2. Então significa que ele está na quarta linha ou quarta camada. Agora eu tenho aqui o arsênio, de número atômico 33. Quando eu faço essa distribuição eletrônica, eu tenho aqui os últimos eletrosferas aqui, ó, 4s2, 3d10 e 4p3. Então a última é 4, né? Então tanto o cálcio quanto o arsênio, eles se encontram na quarta linha, porque os seus elétrons da última camada vão estar na quarta camada. Então, quarta camada, quarta linha. Então, aqui, ó. Na quarta linha eu tenho aqui o potássio, 19, e o cálcio aqui, número 20. E continuando a quarta linha, lá no finalzinho eu tenho o meu arsênio com 33. Então, tanto o cálcio quanto o arsênio se encontram na quarta linha ou quarta camada. Então, agora eu vou observar aqui na primeira linha, ou primeira camada, os átomos de hidrogênio e hélio. Na segunda, eu tenho aqui o lítio, berílio e dando continuidade, lá no finalzinho eu tenho o neônio. Na terceira, eu tenho aqui o sódio, o magnésio, e lá no finalzinho eu tenho o argônio. E
sucessivamente, né? Na quarta linha, começando pelo potássio e cálcio, terminando lá com o bromo e criptônio. Na quinta linha, eu tenho lá o meu camarada rubídio, até chegar lá no meu xenônio, certo? Na sexta linha, tem o césio, chegando lá o radônio. Na sétima linha, dando continuidade da tabela periódica, tranquilamente, certo? E aqui a parte de baixo, eu tenho a série que eu chamo de lantanídeos e actinídeos, né? São esses elementos químicos aqui embaixo, eles estão aqui porque se eu colocasse aqui nessas posições aqui 57 e a 89, a tabela periódica não iria caber. Por isso que eu coloquei, eu não, né? Por isso que os cientistas colocaram esses elementos químicos fora da tabela periódica. Agora vamos falar sobre as famílias, certo? Como eu já disse, são 18 linhas verticais na tabela periódica, certo? E essas 18 linhas, elas são chamadas de famílias, né? Então, se vocês observarem, família são aquelas pessoas que têm características semelhantes. Então, na tabela periódica, a mesma coisa, né? Então, esses elementos químicos que estão na mesma família, eles possuem características semelhantes umas às outras, por isso que elas vão estar na mesma família, certo? Então, elas agrupam os elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, todos os elementos da família 1A, ou seja, da família dos metais alcalinos, reagem com água, produzindo o gás hidrogênio e calor. Beleza, isso aqui é isso aqui é uma grande propriedade dos todos os metais alcalinos que se encontram na família 1A. Já na família 2A, todos os elementos da família 2A apresentam 2 elétrons na camada de valência. O que é que isso significa? Que todos os elementos químicos que se encontram na família dos metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, todos eles vão ter 2 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Então vamos lá, né? Aqui eu estou a tabelinha periódica. Então, na primeira camada, na primeira linha, quer dizer, na primeira coluna, eu tenho aqui a família dos metais alcalinos, mas lembrando que o hidrogênio, que é esse primeiro aqui, ele não faz parte ele não é um metal alcalino, mas faz parte da família, né? O hidrogênio ele não é metal, né? Tá aí por outras circunstâncias. Aqui eu tenho a família dos metais alcalinos terrosos, começando com berílio, terminando com rádio lá embaixo. E assim sucessivamente, né? Tem a terceira, tem a quarta, tem a série dos lantanídeos aqui embaixo, eu tenho a série dos actinídeos e dando continuidade até montar a minha tabela periódica completa, né? Aqui estão todas as famílias. Existem famílias especiais, certo? Existem famílias especiais e essas famílias especiais elas recebem um nome, certo? Que são os elementos representativos e esses elementos representativos eles vão ter um nome bastante específico na sua família. Então, bora lá para esses nomes, certo? Estou olhando aqui para a nossa tabelinha. Nós temos o quê? Olha só. Eu tenho a família 1A. Eu tenho a família 2A. Eu tenho a família aqui na 13ª coluna, eu chamo de 3A. Na 14ª, eu chamo de 4A. 15ª, eu chamo de 5A. 6A, 7A e 8A, que é a família dos gases nobres, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas coisinhas aqui que é para a gente se lembrar. Então, família 1A, certo? Começando pelo hidrogênio, é a família dos metais alcalinos, né?
Então, essa família dos metais alcalinos, menos o hidrogênio, certo? Sempre lembrando, o hidrogênio faz parte da família, mas não é um metal alcalino. Então, família 1A, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, tem uma frasezinha aqui para que vocês possam lembrar, né, desses elementos químicos, né? Então, vamos lá. Hoje, li na cama Robinson Crusoe em francês, né? Para poder dar uma decorada aí nos nomes dos elementos químicos da família dos metais alcalinos terrosos. Então, agora eu vou para a família número 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, certo? Então, essa famíliazinha aqui dos metais alcalinos terrosos, eu tenho lá berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E a frase ficará: Bela Margarida casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Bela Margarida casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Os que estão de vermelho é o símbolo dos elementos químicos, né? Então, foi a família dos metais alcalinos terrosos, família 2A. Então, vamos lá para a 13ª coluna, que é a família do boro, certo? Ou família 3A, e consiste em quem? Boro, alumínio, galho, índio, telúrio, certo? São os mais importantes. Então, a frase vai ficar: belas alunas gatas indo telefonar, certo? Belas alunas gatas indo telefonar. Então, agora foi a família do boro. Dando continuidade, eu tenho aqui a 14ª coluna, certo? 14ª coluna. Carbono, silício, germânio, antimônio e chumbo, né? Então, aqui é a família do carbono. Então, família do carbono, certo? Eu tenho aqui a seguinte frasezinha. Comi siri gelado sem problemas. Comi siri gelado sem problemas. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Nitrogênio, fósforo, arsênio, bismuto aqui. Eu tenho aqui a família do nitrogênio. E a frase vai ficar da seguinte maneira: família do nitrogênio. Nossos pais assam saborosos bifes. Nossos pais assam saborosos bifes. Então, 16ª ou família 6A, certo? Família 6A, eu tenho os calcogênios, certo? Os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, a frase vai ficar: os 7 porquinhos. Ué, não são 3, professor? Não, peraí. Mas aqui, para a nossa tabela periódica, será 7, certo? Então, os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Família dos calcogênios. A penúltima família, família dos halogênios, certo? Família dos halogênios. Eu tenho os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então a frase vai ficar: foi Kleber, o brabo que invadiu Atenas. Foi Kleber, o brabo que invadiu Atenas. Certo? Família dos halogênios. E por último, a família dos metais, por último, a família dos gases nobres, né? Família dos gases nobres, ou família 8A. Muito importante aqui, vou decorar aqui. Hélio negou arroz a Cristina e foi para Xerém com Renata. Hélio negou o arroz para Cristina e foi para Xerém com Renata. Então aqui eu tenho hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Família dos gases nobres, certo?
família dos gases nobres. Então, agora eu vou falar o quê? Vamos fazer um exercíciozinho, certo? Um exercíciozinho para que vocês possam fixar mais o nosso conteúdo, né? Então vamos lá para o nosso exercíciozinho. Falando sobre Mendeleev. Mendeleev, geralmente considerado o fundador da tabela periódica moderna, sua tabela periódica, apresentada em 1871, pode ser observada na figura a seguir, certo? Então vamos lá, figurinha aqui, tem a tabelinha aqui de Mendeleev, organizada em ordem crescente de massa atômica, sempre lembrando, né? Então vamos lá para o nosso amigo Mendeleev. Aqui eu tenho aqui os elementos EA, EB, EC e ED. Representam elementos desconhecidos na época, mas que já foram previstos por Mendeleev na sua tabela. Então aqui, ó, EA, EB, EC, e onde está ED? ED aqui no grupo 7. Beleza. Pergunta. Sobre a antiga tabela de Mendeleev, é correto afirmar que os elementos foram dispostos de acordo com ordem crescente de números atômicos? E aí, o que vocês acham? Ordem crescente de número atômico. Jamais. Ordem crescente de número atômico, não. Ordem crescente de número atômico foi meu camarada chamado Moseley. Mendeleev foi ordem crescente de massa atômica, certo? B. Se EC representava o elemento que faltava entre o silício e o estanho, então a fórmula molecular do óxido formado pelo elemento deveria ser EC2O3. 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 Será que vai ser EC2O3? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o EC, né? O EC aqui, pertencente ao grupo 4A. Então, se eu pertenço ao grupo 4A, eu tenho 2 ou 4 elétrons na última camada. Então, se eu tenho 2 ou 4 elétrons na última camada, então vou ter aqui EC2O3. Então, não posso formar essa fórmula aqui, EC2O3. Eu vou ter que formar ou EC2O4 ou ECO2, como exemplo, o gás carbônico, né? Então, esse EC, voltando aqui, grupo 4, eu tenho um átomo de carbono. Então, o átomo de carbono, ele faz 4 ligações, né? Porque este é pertencente ao grupo 4A. Então, esse átomo de carbono aqui, ele forma, tipo, o gás carbônico, CO2. Então, essa resposta aqui da letra B, ela está errada. Então, não é C2O3, seria ECO2 ou EC2O4, certo? Letra C. Os elementos pertencentes ao grupo dos metais alcalinos não estão presentes na tabela periódica. Não estão presentes na tabela periódica. Olha só aqui. Sim, pessoal, eles estão presentes na tabela periódica. Olha só aqui, ó, lítio, o sódio, o potássio e o rubídio, né? Eles estão presentes. Então, como eles estão presentes, então essa afirmação aqui da letra C, ela é errada, certo? Então, letra C é errada. Então, vamos para a letra D. Se EC representava o elemento que faltava entre o silício e o estanho, então a fórmula molecular do sal formado pela combinação entre o cloro do elemento EC poderia ser ECCl4. Opa, gostei dessa daí. Então vamos lá.
EC poderia ser 2 mais ou EC 4 mais, certo? Então, as duas fórmulas que poderiam ser do EC seria ECCl2 ou ECCl4. Então, está correto essa questão aqui da letra D, certo? Está correta a questão da letra D. Então, eu fico por aqui. Agradeço que vocês tenham assistido a minha aula, certo? Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, ou se não, desse um like aí, porque isso ajuda, né, ao conteúdo a chegar para mais pessoas, certo? Então, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima aula para finalizarmos nosso conteúdo de tabela periódica. Um abraço aí, pessoal.